No início, ele era gentil, ele era educado, ele te entregava flores, ele te levava para jantar. E agora, tudo que você pede, parece que você está pedindo pelo menos o mínimo. E mesmo assim, ele não se esforça. Então, pega seu café, pega o seu chá para a gente conversar. Oi, eu sou Simone Pereira e eu sou terapeuta sistêmica e facilitadora de constelação familiar. Hoje eu ajudo mulheres a atravessarem esse vazio existencial e encontrar a sua verdadeira essência a partir de uma alma feminina coletiva, a partir dessa alma que todas nós integramos. Então eu ajudo você a se encontrar dentro da própria alma. Agora que vocês estão juntos, parece que não é mais a mesma pessoa, não é? Parece que ele está mais ausente emocionalmente, ou você se sente muito sobrecarregada na relação, você sente que tem que dar mais, que tem que entregar mais, que tem que fazer tudo por esse homem, e mesmo assim ele não te valoriza. E aí eu quero trazer 2 aspectos possíveis para acontecer tudo isso que está acontecendo na sua relação. Tem um ditado que diz que você conhece a pessoa verdadeiramente depois que você termina com ela. Então, se você também terminou alguns relacionamentos e viu que o cara era extremamente agressivo, abusivo, e mesmo assim você deu mais uma chance ou não, ou precisou, se reinventar, ou precisou de formas para que ele não te acessasse mais. Então esse vídeo também é para você, tá? E aqui eu não quero entrar no mérito de quem tá certo, quem é errado, não quero entrar na discussão do feminicídio. É horrível isso, mas eu quero trazer uma perspectiva individual subjetiva. Por que que nós, mulheres, atraímos esse tipo de homem? Então eu quero falar sobre isso para que a gente não misture os assuntos, tá? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente normalmente se relaciona com ela, inicialmente, isso é bem no aspecto da paixão, do início do namoro, com as nossas projeções, ou seja, com as nossas expectativas. Então a gente quer que aquela pessoa supra a nossa necessidade, a gente quer que aquela pessoa nos veja como ninguém nunca viu. Então a gente deposita no outro uma expectativa de que aquele relacionamento de fato nos tire de um lugar de escuridão, de um lugar onde a gente não é vista, de um lugar onde a gente não se enxerga, onde o outro não enxerga, E aí quando vem outra pessoa e mostra pra gente, nossa, você é muito legal, você é bonita, você é interessante, e aí a gente joga no outro essa necessidade de agradar, essa necessidade de fazer com que o outro supra as nossas necessidades emocionais. E isso é uma armadilha, porque quando a gente se relaciona a partir das projeções, a gente está olhando para o outro como espelho, ou seja, a gente não está vendo o outro como ele verdadeiramente é, a gente está vendo o outro como nós gostaríamos que ele fosse. Então a gente não enxerga ele, as red flags que estão na moda aí, a gente não enxerga, a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver e passa a mão ou ignora alguns sinais que a gente sabe que aquilo vai ser nocivo pra gente. A gente sabe que aquele cara tem determinado defeito que a longo prazo isso vai ser ruim. Então a gente permanece porque a gente acredita que o outro vai mudar. A gente acredita que é só uma fase. A gente quer salvar o outro. A gente quer tirar o outro das suas próprias dores, das suas próprias angústias. E aí a gente vai pra relação com uma postura de salvadora, com uma postura de heroína, com a postura de mãe desse cara. Pausa para o café. Marília Mendonça já dizia, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Olha como isso chega a ser absurdo, Porque a gente não está se relacionando com o outro, Muitas vezes a gente não se relaciona com o outro pelo que ele é, A gente se relaciona pelo que a gente quer que ele seja. Isso é perigosíssimo. E aí, como a gente se relaciona com outra pessoa a partir do que a gente projeta nele, do nosso espelho, do que a gente gostaria que ele fosse, é muito fácil a gente não enxergar que a outra pessoa também pode estar exercendo algum tipo de máscara, como, por exemplo, traços narcisistas, Então, às vezes a pessoa ou às vezes a pessoa tem traços narcisistas. E nós ficamos presas, nesse predador, Nesse predador, que no livro da Clarissa, ela fala sobre o Barba Azul, Que o Barba Azul ele é um homem mau, só que a ingênua, a irmã mais nova de uma família, casa com ele porque acredita que ele é bom, porque ele é muito gentil, porque ele é muito solícito, e aí ela ignora sinais de agressividade, ela ignora sinais de que ele não é um homem bom. E aí, mesmo assim, ela se casa com ele porque ele era tão gentil, tão educado, que ela simplesmente ignorou os outros sinais e virou uma presa emocional dele. Então, eu recomendo esse conto para vocês, tá?
da Clarissa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então esse cara passa a exercer controle sobre a mulher em forma de cuidado, né? Não, deixa que eu vou, deixa que eu pago, deixa que eu te sustento, né? Você não precisa trabalhar fora, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você só precisa ficar em casa cuidando de mim e das crianças. E aí com isso ele tira toda a autonomia dessa mulher, toda a liberdade de escolha dessa mulher. E aqui eu tô falando também da questão das mulheres conseguirem se prover financeiramente para não caírem nessas armadilhas, né? Não caírem nessas projeções. E às vezes a gente permanece num relacionamento ou aceita algum tipo de relacionamento por pressão social. Por, nossa, já estou com não sei quantos anos, 35 anos e ainda não casei. Aí apareceu o primeiro e você falou assim, não, é ele, tem que ser ele porque eu já tô pra titia. E às vezes a gente não observa as características do outro porque a gente está projetando no outro que ele nos tire desse ambiente de solitude, né? De solidão, onde ele nos entregue um novo estado civil, que é o de casado, sai de solteira para casada. E o que há de comum nesses dois aspectos que eu falei? Um, que é o lidar com as projeções, né? Olhar para o outro a partir do que a gente deseja e encontrar esse cara com traços narcisistas. Isso revela muito de um feminino extremamente ferido. Quando o nosso feminino está ferido, a gente não consegue ver o outro como ele é, porque a gente está nos relacionando com o outro a partir de uma dor. A gente não está se relacionando com o outro a partir do amor, porque a gente identificou o amor como dor. Então eles viram sinônimos. Então as coisas precisam ser difíceis, o cara precisa ser difícil, o relacionamento precisa ser difícil, porque quanto mais difícil é, mais a gente entende que é amor. Mas na verdade isso é uma ilusão. Então, se você se relacionou ou tem alguma características dessas de lidar com o outro a partir dos espelhos, de encontrar sempre alguém com um traço narcisista, então você tem o feminino ferido. Você está ferido emocionalmente e está projetando em outra pessoa, está jogando no outro essa sua necessidade de acolhimento, essa sua necessidade de serviço. E isso é muito ruim, isso te prejudica, isso te deixa mais vulnerável ainda. Então, pensando nessas mulheres que estão emocionalmente feridas, que não sabem nomear o que sentem, eu criei um workbook, vou deixar o link aqui embaixo. E esse workbook, ele é incrível. É o workbook Onde Vivem as Emoções e os Sentimentos. Lá eu falo sobre como você identificar a partir do seu corpo e de uma visão sistêmica que emoção é essa, o que essa emoção está trazendo para você, o que ela quer te dizer, o que ela quer revelar. Então, por exemplo, um choro engasgado aqui é algo que eu não consigo digerir. Então, assim, no corpo as emoções se manifestam. E aí você identifica a partir do seu corpo o que essa emoção está tentando te dizer. E aí o workbook, ele tem vários exercícios. Cada emoção tem um exercício para você identificar no seu corpo, identificar na sua história de vida, na sua história familiar, o que esse sentimento é, de onde ele vem. Então, assim, vou deixar o link aqui e tá incrível, tá lindo, tá incrível. E para fazer a cura, para curar o feminino ferido, existem vários caminhos. Então, primeiro, reconhecer as suas emoções, observar as suas emoções, observar de onde ela vem, porque esse feminino ferido, ele é geracional. Agora você imagina a sua avó, a sua mãe, como que elas também não eram feridas. E aí elas acabaram passando essas feridas para frente, né? Para você. E aí a gente recebe essas feridas nas nossas famílias, né? Das nossas mulheres, da nossa família. E com isso a gente cada vez mais vai nos ferindo, vai ferindo outras mulheres. Então, mulheres feridas ferem e mulheres curadas curam. Pensando nisso, a gente precisa percorrer um caminho para chegar até a gente novamente, né? Então a gente está vivendo muito externo, vivendo muito de projeções e nós não estamos nos recolhendo e não estamos nos nutrindo emocionalmente. Então por isso, nós mulheres acabamos por ficar num limbo, né? Onde eu não sei o que é o outro, eu não sei o que sou eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que o outro me faz sentir. Então a gente fica mergulhada em emoções que são nocivas e cada vez nos fragilizam mais. E a gente não sabe como lidar, porque a gente perdeu a nossa própria identidade. Mas é isso, Simone. Você falou de tudo isso, falou que eu tenho feminino ferido, você falou dos relacionamentos, por que eu atraio o príncipe encantado, que na verdade é o sapo, ou o cocô do cavalo, né, também pode ser. E aí, como que eu inicio esse processo de cura? Como que eu inicio esse processo de travessia?
travessia para essas mulheres que estão querendo fazer essa travessia desse feminino ferido para um feminino curado, para um feminino leve, para um feminino próspero. Eu vou deixar aqui a lista de espera da Mentoria Morada. A Mentoria Morada é onde eu faço o acompanhamento dessas mulheres nessa travessia. Eu mostro o caminho, porque só quem passou pelo caminho pode fazer o caminho novamente com outras mulheres. Eu ensino essas mulheres a passar pelo conhecido, por essa questão familiar nociva, onde a gente atrai esse padrão de relacionamento, atrai esse tipo de homem, para onde a gente vai para um ambiente de plenitude, de completude, onde a gente se torna uma mulher inteira e passamos a deixar de ser uma mulher fragilizada em fragmentos, né? Uma mulher fragmentada, essa mulher frágil, essa mulher emocionalmente instável, para uma mulher inteira, uma mulher madura e uma mulher adulta. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Então, se você ficou até aqui, vou deixar o cupom de desconto Workbook 10 para você adquirir o workbook. Então, você vai ter 10% de desconto. Então, seja bem-vinda a esse canal, seja bem-vinda a essa travessia. Vamos atravessar juntas essas dores, vamos construir juntas um feminino muito mais curado, um feminino mais leve, um feminino livre. Um beijo e até o próximo vídeo.